Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar da safra de milho aqui no Brasil, que está muito irregular. Vamos falar da JBS, que não para de investir. Dessa vez é no Mato Grosso do Sul. Vamos falar da aprovação pela Câmara dos Deputados de sanções e restrições a invasores de propriedades rurais e urbanas. Você vai ver que o mercado da laranja sofreu uma queda na produção agora nessa safra. Você vai ver também que o mercado do boi gordo começou a semana com reajustes positivos, mas não tem se sustentado. E eu vou conversar com Rodrigo Gonçalves. Ele é o CEO da GoFlux e vamos falar da plataforma inteligente de gestão e contratação de frete GoFlux, que conclui uma segunda rodada de investimentos de 30 milhões de reais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da relação de troca entre leite e insumos para o rebanho bovino leiteiro. Essa relação de troca ao produtor de leite, que é medida em litros de leite necessários para a aquisição de 60 quilos da mistura composta por 70% de milho e 30% de farelo de soja. Ela apresentou uma queda mensal de 10,9% em fevereiro. E segundo o acompanhamento realizado pela Embrapa, com base em dados do CPEA e também do DERAL, na média nacional foram necessários 36,8 litros de leite para a aquisição de 60 quilos de mistura, contra 40,8 litros em janeiro e 42,4 litros observados no mês de fevereiro do ano passado, o que representa uma melhora do poder de compra do produtor. Esse resultado ele acompanha a valorização do preço pago ao produtor, cuja alta foi de 4,8% em fevereiro, cotado a R$ 2,24 por litro na média nacional. Apesar da recuperação na comparação com janeiro, o valor ainda é 18% abaixo do praticado há um ano. No mercado varejista, a cesta de produtos lácteos, acompanhada pela Embrapa, ela apresentou alta de 0,7%, sendo a maior valorização registrada pelo leite UHT, aquele leite de cachinho longa-vida, cuja alta foi de 2,6%. Já o leite condensado apresentou queda de 1,2% no período. Sobre as importações, a Embrapa destaca que houve queda de 3,3% em março, com 174 milhões de litros. Na comparação com o igual período do ano passado, nós tivemos uma queda de 14,2%. Já as exportações apresentaram também queda de 13,4% na comparação com fevereiro e com 14 milhões de litros. Na comparação com 2023, o volume ele representa uma alta de quase 180%. E agora vamos comentar da JBS, que não para de investir. Dessa vez é lá no Mato Grosso do Sul. A JBS anunciou um investimento de 150 milhões de reais para duplicar a capacidade de processamento e a força de trabalho da unidade Campo Grande 2, lá no Mato Grosso do Sul. A expansão ela vai tornar a planta da JBS, lá no Mato Grosso do Sul, a maior processadora de carne bovina da América Latina e uma das 3 maiores da JBS no mundo. Para que o volume processado diariamente passe de 2.200 animais para 4.400 animais a serem abatidos por dia. A empresa vai passar de
2,3 mil colaboradores para 4.600 colaboradores. Na semana passada, a JBS fez o anúncio durante um evento que celebrava um marco importante para a fábrica, o primeiro embarque de carne bovina para a China, um dos maiores importadores de carne bovina do Brasil. A unidade de Campo Grande 2 da JBS foi uma das 38 habilitadas pelo governo chinês recentemente, agora no dia 12 de março. E antes dessa habilitação, o Brasil já tinha 106 plantas autorizadas a exportar carne bovina para a China. Com a inclusão das novas habilitações, o número subiu para 144. E com essas novas habilitações, as fábricas do Estado podem exportar um volume equivalente a 2,3 milhões de animais, um aumento significativo que deve impulsionar as exportações brasileiras. A unidade lá de Campo Grande 2, ela foi adquirida em 2010 e atualmente produz 440 toneladas de carne e 136 toneladas de hambúrgueres diariamente, com destinos além da China, incluindo Estados Unidos, Argélia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Argentina, União Europeia e Chile. A JBS destacou a importância dessas habilitações para o agronegócio brasileiro, ressaltando o atrativo do país para investimentos nesse setor. A JBS disse que opera em muitos países ao redor do mundo e nenhum deles é hoje tão atrativo quanto o Brasil para se investir no agronegócio. A recente expansão também beneficia Mato Grosso do Sul, um dos principais produtores de gado do Brasil, que passou de 3 para 9 fábricas habilitadas para exportação da proteína bovina. E agora você vai ver que o mercado da laranja sofreu uma queda na produção nessa safra. E os números fazem parte de pesquisa realizada pelo Fundo de Defesa da Citricultura, que é a Fundecitrus, em parceria com a Markstrat e professores titulares da FEA, USP e também da Unesp. A safra de laranja 2023-2024 no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, considerada a maior região produtora do mundo, deve fechar em 307 milhões de caixas com laranja de 40,8 quilos, mantendo o volume projetado na revisão de dezembro do ano passado e 2,2% menor em comparação com a temporada anterior, que atingiu 314 milhões de caixas. Conforme o levantamento citado, as chuvas abaixo da média, frutos pequenos e também a doença greening causaram impacto na produção. Também não houve alteração no volume de produção da safra 23-24 em relação à estimativa de fevereiro passado. Segundo o comunicado da Fundecitrus, as condições climáticas desfavoráveis foram um fator determinante para a redução da produção de laranja em relação à expectativa inicial. A transição do primeiro semestre chuvoso em 2023 para um déficit de precipitação no segundo semestre, que se prolongou até o fim da temporada em 2024, causou um impacto muito grande na produção das laranjeiras. E segundo a Fundecitrus, o ritmo mais acelerado de uma colheita foi uma estratégia para diminuir a taxa de queda de frutos e reduzir as perdas na produção. No entanto, a taxa de queda de frutos ainda permaneceu acima dos níveis históricos, especialmente devido ao impacto da doença causada pelo greening. A taxa acumulada desde o início da safra foi de 19% e a perda de produção resultante da queda prematura de frutos foi estimada em 72 milhões de caixas. E agora você vai ver que foi aprovada pela Câmara dos Deputados sanções
e restrições a invasores de propriedades rurais e também urbanas. A Câmara dos Deputados ela aprovou em caráter de urgência constitucional o projeto de lei PL 895 de 2023, com 293 votos a favor e 111 contra. Esse projeto ele vai impor sanções administrativas e restrições aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e também urbanas. A justificativa para sua aprovação foi conter o movimento conhecido como Abril Vermelho do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Deputados da oposição e do Centrão expressaram preocupação com o aumento das ocupações de terras, destacando a urgência do projeto, já que o MST registrou 23 ocupações, sendo 22 apenas no mês de abril, o que é costumeiro. A inclusão do projeto na pauta surpreendeu os governistas, com o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, que é do PT lá do Ceará, que chegou a apelar para uma não votação, já que inicialmente estava estabelecido que o projeto não seria votado agora na semana passada. Na CCJ, que é a Comissão de Justiça e Cidadania, os deputados aliados do governo atual resistiram ao tema, tentando impedir que a votação ocorresse. A comissão não chegou a um acordo antes da abertura da ordem do dia na Câmara. Tanto o projeto de lei 8.262 de 2017, quanto o projeto de lei 895 de 2023 foram incluídos na pauta com requerimentos de urgência. Membros da CCJ questionaram a necessidade de apreciar o projeto, sugerindo que fosse diretamente analisado no plenário. E agora você vai ver que a safra de milho ela está irregular no nosso país. Em recente boletim divulgado pela Conab, a colheita do milho primeira safra no Brasil está avançando em um ritmo muito desigual, com variações significativas entre as diferentes regiões. Fatores como chuvas, pragas e condições climáticas influenciam o andamento das atividades no campo. Mais da metade do milho já foi colhido no país, com a outra metade em estádios avançados de maturação e enchimento de grãos. No entanto, pelo menos 14,6% das lavouras ainda estão em enchimento de grãos e outros 3% ainda em floração, dependendo fortemente das condições climáticas mais adequadas. Os dados divulgados pela Conab indicam um avanço de quase 2% à frente da semana passada, de 51% para 53%. Mas ainda existem variações significativas quando comparada com o mesmo período da safra anterior, mostrando atrasos em estados-chave, como Bahia e estado de Goiás. Lá em Minas Gerais, a colheita do milho primeira safra procede de forma lenta devido à necessidade de redução da umidade dos grãos. No Rio Grande do Sul, a atenção dos produtores tem sido mais voltada para a colheita da soja, o que tem afetado o ritmo da colheita de milho na região. As condições climáticas têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento das lavouras. No Paraná, as chuvas foram responsáveis por paralisações na colheita, impactando o calendário agrícola. Já no Maranhão e na Bahia, as lavouras de milho primeira safra estão em boas condições, com destaque para as boas produtividades observadas no extremo oeste e centro-norte da Bahia. Goiás também mostra um cenário positivo, com a maioria das lavouras já em fase de maturação e a colheita ocorrendo de maneira pontual. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado do boi gordo começou a semana com reajustes positivos, mas não tem se sustentado. E eu vou conversar com Rodrigo Gonçalves, ele é o CEO da GoFlux, e vamos falar da plataforma inteligente de gestão e contratação de frete,
A Golflux conclui a segunda rodada de investimentos de 30 milhões de reais. Nós voltamos já, é um minuto só. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Vem aí a 13ª edição da Agrotecnoleite Complen, de 7 a 10 de maio em Morrinhos, Goiás. Participe de uma das maiores feiras do agronegócio do estado. Fique por dentro de tudo através do nosso Instagram, @Agrotecnoleite Complen. Mais informações 64 34 17 12 19. Apoio Senar Goiás e OCB Goiás. Realização Complen. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Ganhar um cestão de alimentos com mais de 20 quilos é bom. Receber em casa é melhor ainda. É a promoção Cestão Delivery da 99,5 FM. Os sorteios acontecem todos os dias, de segunda a sexta. Se inscreva pelo site radio995fm.com.br. Promoção Cestão Delivery da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: recarregue seu TIM Pré-Top, baixe o app Zé Delivery e resgate seu desconto em bebida gelada. Arraiá é com Valley e PPA, tradição e qualidade Grupo GSA. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. E aí, tudo bem? Vamos que vamos! Se liga no Jornal do Meio-Dia. É informação com credibilidade. Tudo o que acontece, estamos mostrando aqui a partir do 12h15. É prestação de serviço. É a gente te ajudando com dúvidas sobre o INSS e a sua bronca sempre na tela. Mais do que isso, a gente vai atrás da providência. É o que mais nos interessa. Então participe conosco, 985 19 7000. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o mercado do boi gordo começou a semana com reajustes positivos, mas não tem se sustentado. A semana começou com valorizações na cotação do boi gordo e o mercado demonstra vantagens dos pecuaristas ao conseguir reter um pouco mais de oferta devido às boas condições das pastagens, o que tem proporcionado uma posição mais favorável nas negociações. Lá no Mato Grosso, por exemplo, a cotação do animal terminado teve um ajuste de apenas 1,1% na comparação semanal e atingiu aí na média R$ 212,50 por arroba, com as programações de abate em torno de 7 dias úteis. Na Bolsa, na B3, o mercado futuro continua registrando valorizações nos ajustes diários, com vencimento para abril agora, cotado em R$ 235,20 por arroba, um aumento de 0,7%. E seguindo o padrão histórico, a exportação de carne bovina in natura na segunda semana de abril registrou um recuo de 9% na média diária embarcada, totalizando aí 49.600 toneladas durante a segunda semana do mês. Apesar dessa retração semanal, a revisão da projeção agora, estima-se que o total exportado será de 190 mil toneladas de carne bovina in natura agora no mês de abril.
O mercado físico do boi gordo iniciou a semana com alguns negócios ainda acima das referências médias. No entanto, com preços um pouco mais altos, as escalas de abate passam a avançar em diversos estados. Um cenário que sugere que o movimento de alta tende a perder intensidade, segundo Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado. O fato é que as pastagens ainda oferecem condições necessárias para que os pecuaristas cadenciem o ritmo dos negócios. O mercado atacadista abriu a semana apresentando preços acomodados para a carne bovina, com uma segunda quinzena pautada por menor apelo ao consumo e um quadro complicado da carne de frango, principal proteína concorrente. Os preços deverão estar pressionados. E agora eu vou conversar com Rodrigo Gonçalves. O Rodrigo Gonçalves é o CEO da GoFlux e nós vamos falar da plataforma inteligente de gestão e contratação de frete. A GoFlux concluiu agora a segunda rodada de investimentos de 30 milhões de reais. Rodrigo Gonçalves, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Antônio, bom dia, é um prazer estar aqui. Rodrigo, rapidinho, o que é a GoFlux, o que ela faz? Bom, a GoFlux é uma plataforma digital, a gente ajuda empresas de todos os portos, desde grandes, pequenas, médias empresas, produtores rurais, no processo de gestão e contratação do frete rodoviário. O frete rodoviário é chave, é fundamental para o escoamento da produção de produtos e de uma maneira geral. A gente facilita esse processo conectando essas empresas a mais de 3 mil transportadoras homologadas aqui no Brasil, e ao fazer isso a gente consegue ajudar e criar mais competitividade, reduzir custos, levar dados e informações para uma tomada de decisão mais assertiva. E do lado da transportadora a gente também tem soluções de antecipação de recebíveis e crédito. Então a GoFlux existe para ajudar o transporte rodoviário, principalmente agrícola, alimentar, a ser mais eficiente, mais barato, mais competitivo para todo mundo, tanto para quem presta serviço quanto para quem contrata transporte. Eu posso dizer de uma maneira geral que a GoFlux ela está apta a qualquer tipo de transporte rodoviário. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem desde transporte de cargas perigosas, combustíveis, alimentos, cargas de maior valor agregado, commodities, sementes, e todo tipo de caminhão em qualquer distância, com exceção de distribuição urbana e e-commerce, o resto a gente faz. Tá certo. Bom, para você que está nos acompanhando, se quiser entrar em contato com o pessoal da GoFlux, basta entrar no site deles. É www.goflux.com, ou seja, GoFlux, GoFlux. E você vai ter todo tipo de caminhão e transporte que você precisa, a GoFlux tem. Bom, e falando em transporte, em qualquer tipo de transporte, e falando em crescimento, a GoFlux agora está com uns investimentos muito grandes aí, por volta aí de 30 milhões de reais, crescendo, não parando de crescer, né? Isso aí, trabalha muito e vamos chegando aos resultados, né? Esse investimento, ele, para nós é muito importante, 30 milhões de reais que a gente levantou agora, basicamente com investidores de fora do Brasil, que acreditam no nosso modelo e que acreditam no Brasil, principalmente no agronegócio brasileiro. A gente é muito conectado ao agro em todas as suas dimensões, e a nossa expectativa para esse ano 2024, para os próximos anos, é continuar investindo em tecnologia, levando o acesso da nossa plataforma a cada vez mais lugares no Brasil, produtores, cooperativas, revendas, enfim, a gente quer ampliar muito a nossa atuação, levando melhor contratação, frete mais barato e levando carga para a transportadora. É uma plataforma que tem dois lados, a gente ajuda quem contrata e a gente ajuda quem presta o serviço, então a gente aproxima a transportadora da carga, faz com que as oportunidades sejam mais fáceis para a transportadora, que ela tenha menos tempo do caminhão vazio, e isso barateia o frete, gera um efeito positivo para a cadeia como um todo. A gente sabe que o frete tem um peso enorme no custo de produção no Brasil, e a gente está aqui para tentar ajudar esse custo a ser menos impactante, sem matar o outro lado. O transportador precisa viver, então é uma questão de levar eficiência e tecnologia para conseguir fazer essa conta equilibrar. E esse investimento vai ajudar a gente bastante nisso. Rodrigo, você falando dessa maneira, é possível, por exemplo, a GoFlux escolher
ou indicar um transporte mais barato, falar, olha, nós temos uma transportadora com preço X, tem outra com preço Y, nós vamos te indicar essa mais barata para a coisa fluir melhor e sobrar mais para os dois lados. Existe isso? Existe. Na verdade, o que a gente sugere normalmente, Antônio, é que o cliente, o dono da carga, ele possa escolher e negociar suas ofertas de carga com diversas transportadoras. Então, ele tem mais de 3 mil para escolher, ele pode selecionar por tipo, a gente ajuda ele a trazer mais transportadoras que ele eventualmente não conheça, não tenha contato. E ao fazer isso, a gente consegue fazer com que ele tenha mais competitividade, ele consegue ter a oferta de carga dele disponível para mais transportadoras poderem brigar ali por aquela carga. A gente dá acesso a mais transportadoras a outras oportunidades de carga que elas não tinham. Então é um ganha-ganha. Depois desse investimento que a gente teve agora, a gente vai continuar e ampliar os investimentos em inteligência artificial, justamente para fazer isso que você falou. A gente possibilitar com que a escolha ou a indicação da melhor transportadora, da mais competitiva, da mais barata para aquela oferta, ela seja quase que automática com o aporte de inteligência artificial que a gente tem desenvolvido aqui. Porque principalmente para o pessoal do agro, vamos supor, para um proprietário, o sujeito tem uma fazenda aí de 1000 alqueires, por exemplo, e plantou soja, ou plantou milho, ou tem boi para entregar. Bom, e às vezes ele está em dúvida em relação ao transporte, confiança de uma empresa. Ele pode entrar em contato e vocês dão todas as diretrizes para ele, o que deve e o que não deve ser feito. Exatamente. No caso dos produtores rurais, o que você falou é muito verdadeiro. O produtor ele é especialista na lavoura, na operação agrícola dele. E ele tem que contratar transporte também. Quando ele tem esse desafio de contratar transporte, seja para o plantio, para a boca da colheitadeira ali quando ele está colhendo, para levar fertilizante, semente, etc., a gente pode ajudá-lo oferecendo a tecnologia para ele contratar, para ele operar, ou eventualmente até a GoFlux operando por ele, sendo o braço de logística desse produtor. A gente já tem operações semelhantes aqui no Brasil, onde a gente assume a logística do produtor, porque ele não tem essa demanda de contratação de frete o ano inteiro. Mas quando ele tem, ele precisa ser muito eficiente e contratar o melhor frete possível no menor preço possível. E nisso a gente entra, porque essa é a nossa praia, aí a gente conhece, consegue conectar ele a muitas transportadoras, ter as ferramentas certas para negociar. Então, tanto a plataforma ficar disponível para o produtor, ou a GoFlux operar diretamente ajudando o produtor, os dois modelos a gente consegue fazer muito bem e a gente quer crescer muito nisso. E é exatamente isso que o Brasil está precisando, de alguém que oriente principalmente o lado do produtor rural. E como você falou, a gente só sabe produzir. Já outras coisas já começam a complicar. E se a gente tiver alguém que nos auxilie, pode ter certeza absoluta que as coisas até barateiam um pouco mais e ficam muito mais simples. É isso que está precisando. Sem dúvida, sem dúvida. O produtor rural brasileiro, ele é um herói. A quantidade de variáveis que ele tem que lidar, preço da commodity, custo os insumos, ele já tem muita coisa na mesa para ele gerenciar. O frete é mais uma delas. É verdade. Só que, ao mesmo tempo, o frete, o transporte, ele tem características muito específicas. E é muito difícil você ter um produtor que consiga entender de todas as coisas que ele já tem que dominar na sua fazenda e também do frete. É aí que a gente entra. É verdade. A gente quer ser um parceiro tão relevante para o produtor no lado da logística quanto o agrônomo, por exemplo. O agrônomo por exemplo, para a parte de produção agrícola, de entender, passar o melhor receituário, o melhor insumo para melhor produtividade. A gente quer ser esse parceiro do produtor rural numa parte fundamental para a conta, que é logística, operação e transporte. Verdade. Bom, eu conversei com Rodrigo Gonçalves, o CEO da GoFlux, uma importante plataforma que pode ajudar principalmente você que é produtor rural no transporte e transportadoras também. Se você quiser, entre no site www.goflux.com.br e tire as suas dúvidas. Rodrigo Gonçalves, mais uma vez, obrigado pela sua presença e participação. Sucesso aí no seu empreendimento. Um grande abraço. Obrigado. Eu agradeço demais a oportunidade, estamos aqui à disposição. Um abraço a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: existem 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que ignora. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.
TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.